Pai, Senhor Igreja, queria glorificar a Deus por esta oportunidade de estar aqui hoje a ministrar a palavra. É para mim um dia muito especial estar a ministrar numa quarta-feira que é aniversário do nosso pastor. Então acho que é especial duas vezes. Amém? Então eu queria louvar a Deus pela vida do nosso pastor, né, por esta honra, este privilégio, a confiança que depositou em mim para estar aqui a ministrar a palavra no dia de hoje. Eu sei que é de alguma forma um grande risco conceder o seu púlpito para alguém. E eu louvo a Deus por esta coragem que você teve de me confiar o seu púlpito. Que Deus seja louvado. E antes mesmo de começar a pregar, eu queria convidar a igreja a aproveitarmos o ensejo e orarmos a favor da vida do nosso pastor, né, em conta do seu aniversário. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 8 que Zacarias, que era um sacerdote, a uma determinada altura ele foi escolhido para oferecer sacrifícios no Santo dos Santos. E a Bíblia diz que quando ele foi oferecer sacrifícios, todo o povo juntou-se na parte de fora e começou a orar a favor dele. Nota que apenas uma pessoa que foi escolhida para oferecer sacrifícios, mas o povo reuniu-se para orar a favor dele. Então, embora que você não seja escolhido para ser um pastor, mas é sua responsabilidade orar a favor do seu pastor. Então, nós queremos fazer isso hoje, queremos orar a favor da sua vida, pastor. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio que nos concede de sermos parte da sua vida, né, sermos pastoreados por você. É uma grande bênção, uma grande oportunidade para nós. Então, queria que você pudesse direcionar a sua oração a favor da vida do nosso pastor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Pai, nós acreditamos que essa risonha primavera que o Senhor acresceu na vida do nosso pastor. Pai, permita que no nome de Jesus, que os propósitos do Senhor se cumpram na vida dele. A minha oração, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, Pai, a minha oração é que o Senhor continue abrindo os olhos do seu entendimento para que ele conheça-te mais do que ele já tem te conhecido. Pai, permita que os olhos do seu entendimento sejam abertos cada vez mais. Permita que o seu coração seja voltado somente para si. Pai, cumpra todos os seus propósitos em sua vida. Abençoe o seu ministério, abençoe a sua família, abençoe tudo que lhe diz respeito. Pai, no nome de Jesus, que a sua unção poderosa e fresca possa mais uma vez se manifestar em sua vida, Pai. Dê a ele uma sabedoria inigualável. Dê a ele um conhecimento e entendimento profundo da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, como igreja, debaixo da sua autoridade, nós oramos e agradecemos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus por isso. O tema de hoje é um tema que parece mais um tema de conferência. Poderiam, por favor, colocar o nosso tema aqui? O nosso tema hoje é imputados, a justiça imputada pela fé. Amém? Justiça imputada pela fé. Ela pode parecer que vai ser extenso, mas eu vou fazer o possível de sintetizar e trazer o entendimento em pouco tempo. Amém? Vamos então abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele tornássemos justiça de Deus. Eu gosto da versão que diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Antes que eu comece a trazer entendimento sobre esta passagem, eu queria que nós entendêssemos realmente o que nós éramos anteriormente, antes de nos tornarmos justiça de Deus. Porque existe um caminho, existe uma vida anterior a que nós nos tornamos hoje. Existe um percurso, existe uma narrativa que aconteceu para que nós hoje nos tornássemos justos diante de Deus. Então,
segundo a palavra, justo é aquele que crê em Jesus. É aquele que crê na obra do Filho de Deus. Eu gosto de comparar a justiça com a lei da semeadura. A justiça, ela funciona como a lei da semeadura. A lei da semeadura, ele não olha quem semeia. Ele simplesmente atenta-se à semente. A lei da semeadura não importa se você é rico ou pobre, você é gordo ou magro, você é branco ou preto. A partir do momento que você semeia, você está qualificado a receber alguma coisa da terra. Então, a lei da semeadura é uma lei justa, de tal forma que Deus a implementou não apenas para os fiéis, mas também para os fiéis. Porque a lei da semeadura é a única lei na palavra que não somente os crentes têm os privilégios de viver dela. Por isso é que nós notamos que atualmente existe muita gente não sendo crente, mas sendo próspera. Encontramos muita gente próspera, mas que não compreende, não entende nada sobre fé. Em outro lado, nós temos pessoas que entendem sobre fé, mas são extremamente pobres. Isso porque os ímpios que não têm fé, elas se apoiam simplesmente na justiça da lei. Se Deus implementou a lei da semeadura, quer dizer que quem obedece à lei da semeadura, ela tem a semente. Então, muitos crentes pensam que a riqueza é incompatível com a fé. Ou a riqueza seja incompatível com a fé. Mas segundo a palavra, nós vimos que essa narrativa não se sustenta. Nós vimos com homens como Abraão, que era extremamente rico e também extremamente homem de fé. Nós vimos Isaac, um homem extremamente rico e homem cheio de fé. Nós encontramos um homem chamado Jó, que era um homem que era mais rico da sua cidade, só que também era o homem mais crente da sua cidade. Então você entende que o fato de você ser rico não inibe de você ter fé. De tal ponto que a acusação de Satanás foi: Jó só é fiel porque ele é rico. Mas para Deus, Jó só era rico porque tinha fé. Mas para Satanás, Jó só tinha fé porque era rico. Então Deus permite com que Jó perca tudo para ver se Jó perderia a sua fé. Mas só que Jó perde tudo, mas não perde a fé. Porque Jó não tinha fé porque era rico. Ele tinha fé, por isso ele era rico. Não era rico porque tinha fé. Então, o diabo traz uma outra acusação. Não, Jó só tem fé porque tem saúde. Não, Deus disse não, Jó só tem saúde porque tem fé. Então Deus permite com que Jó perca a sua saúde. Quando Jó perdeu a saúde, só que ele não perdeu a fé. Porque a sua fé era a base da sua saúde e não a sua saúde a base da sua fé. Mas só que quando Satanás vai ter com Deus, ele diz assim: você o cercou de riquezas. Esta provavelmente é uma das primeiras vezes que eu concordei com o diabo. Ele disse: você o cercou de riquezas. Essa era exatamente a chave para que Jó não perdesse a sua fé. Porque a sua riqueza era cerca, mas a sua fé era o preenchimento. Porque a cerca fica fora, o preenchimento fica dentro. Quando você perde a riqueza que é a tua cerca, mas não perde a fé que é o seu preenchimento, você pode perder tudo que tem, mas se tendo fé que te preenche, você pode recuperar tudo. Então muita gente hoje abandonaram a Deus porque perderam riqueza. Muita gente abandonou a Deus porque perdeu saúde. Mas só que tem aqueles que, apesar de perderem a riqueza, perder a saúde, permaneceram fiéis. Porque a riqueza e a saúde não era a base da sua fé, mas a sua fé é a base da sua riqueza e a base da sua saúde. Então, nós precisamos entender que a base da nossa fé não é aquilo que Deus dá, como coisas materiais, que na verdade são cerca, não o preenchimento. E eu gosto de dizer que existem duas únicas maneiras com que Deus lida com o pecado do homem: através da punição ou através do perdão. No livro de Gênesis conhecemos qual é a narrativa. Quando Deus cria o homem, Ele dá a Adão uma ordem expressa. Entre muitas permissões, havia uma única proibição. Só que o homem vai fazer exatamente aquilo que Deus proibiu. A Bíblia diz que quando Deus veio ter com Adão, perguntou: Adão, onde estás? Deus não perguntou a Adão: o que é que fizeste? E Adão respondeu com o que fez. Deus perguntou: Adão, onde estás? Ele respondeu com o que fez. Porque quando você sai na presença de Deus, você faz exatamente aquilo que Deus te proibiu.
quando você sai na presença de Deus, você faz exatamente aquilo que Ele te proibiu. Por isso que quando Deus perguntou, onde estás? Ele respondeu com o que Ele fez. Mas só que a pergunta de Deus era uma pergunta de misericórdia, não de julgamento. Deus queria saber onde o homem estava, porque Deus, ao encontrar o homem, Ele viu que ele não estava no lugar da comunhão, no lugar do encontro. Então Ele queria saber onde o homem estava. Só que esta era a oportunidade que Adão tinha para se redimir. Só que Adão faz diferente. Ele diz assim: a mulher que me deste. Em outras palavras, Senhor, eu pequei, mas a culpa não é minha. O Senhor e a esposa, vocês discutem entre vocês quem é o culpado, porque eu não sou. Só que quando Deus vai para Eva, pergunta: o que é que fizeste? A serpente. Em outras palavras, eu não tenho nada a ver. A serpente que me fez com que eu pecasse. Em outras palavras, Adão tinha a oportunidade de ter o pecado perdoado, mas ele fez o quê? Ele se desculpou. Deus não perdoa desculpas. Só que tem muita gente que se desculpa diante de Deus. Não, desculpa quer dizer justificação. Se alguém lhe pergunta por que chegaste tarde na igreja, você diz: olha, havia muito trânsito. Em outras palavras, a culpa não é minha, é do trânsito. Só que quando você justifica, você coloca poder naquilo que te fez atrasar, que é o trânsito. Quando você diz que eu não sou culpado, a culpada é a mulher, em outras palavras, Deus, a responsabilidade foi da Eva. E quando Deus vai ter com a Eva, diz que não, a responsabilidade é da serpente. Só que quando Deus vai ter com a serpente, Ele não pergunta: o que é que fizeste? Porque Deus sabia que a missão da serpente era exatamente fazer aquilo que Ele fez. Só que você nota que a serpente fez exatamente aquilo que fez com que ele perdesse o céu. Ele queria ser igual a Deus. E quando a serpente foi a Eva, disse assim: essa árvore é bom para dar conhecimento, e vocês serão iguais a Deus. A mesma razão pelo qual Satanás foi expulso dos céus, fez com que os homens fossem expulsos do jardim. Então, ele fez com que eles se manifestassem o mesmo orgulho que fez com que ele perdesse o céu. O homem manifestou o mesmo orgulho e ele perdeu o jardim. Só que para que Deus consiga trazer o homem de volta, Deus tem que punir o pecado. Porque o primeiro homem que pecou, Deus não perdoou, porque ele se desculpou, se justificou, não pediu perdão. No livro de Gênesis, quando você vai ver a história de Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim matou seu irmão Abel. E quando Deus vem ter com Caim, ele pronuncia a sentença. Deus, sendo justo, ele tem que aplicar a justiça imediatamente. Ele diz assim: Caim, tu vaguearás pelo mundo. Só que quando Deus pronuncia a sentença, Caim diz assim: Senhor, esta sentença, essa punição é muito grande, mais do que eu possa carregar. Só que você vê que Caim também não pediu perdão. Ele reclamou da sentença. Só que Deus é um justo juiz. Se Deus te dá uma punição, quer dizer que a punição é de acordo com aquilo que você fez. Então, Deus atende o pedido de Caim, não removendo a punição, nem diminuindo a punição, mas trazendo em evidência um outro caráter de Deus, que é o amor. Quando Caim diz que todo aquele que me ver, que me encontrar, vai me matar, então para que isso não aconteça, eu vou te colocar um sinal. Eu não posso remover a punição, nem posso reduzir a punição, mas em contrapartida, eu vou te cobrir com o meu amor. Deus não pode abrir mão da sua justiça, porque a justiça é devida. Se Deus abre mão da justiça, removendo a punição ou reduzindo a punição, Ele não é justo. Então, para que Deus não reduza nem remova, Ele traz em evidência um outro caráter, que é o amor. Então, todo aquele que matar Caim, eu vou castigá-lo 7 vezes mais. Em outras palavras, se Deus castiga Caim uma vez por ter matado Abel, mas Deus está a dizer assim, que eu vou castigar 7 vezes a quem matar Caim, que matou Abel, isso parece injusto? Não, isso é sinal da misericórdia de Deus. É sinal do amor de Deus. E nós vemos aqui um Caim punido, porém amado. Nós temos aqui um Caim punido, porém amado. Só que a punição de Deus não inibe o seu amor. Deus atendeu o pedido de Caim,
Mas só que ele tem que lhe punir. Então você vê que Caim, apesar de ser punido, ele continua a ser amado. E eu tenho dito que as pessoas que irão para o inferno, elas serão tão amadas quanto aquelas que irão para os céus. Então, o que faz com que você vá para o inferno não é falta de amor de Deus, é apenas a aplicação da justiça. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Então nós conseguimos perceber que sempre que o homem peca, Deus ou perdoa ou então tem que punir. E nós vimos no livro de João, quando a mulher foi apanhada em flagrante em adultério, a Bíblia diz que os homens chamaram a Jesus para ver o que ele diria. Só que eles cometeram um erro. Quando a mulher foi apanhada em adultério, os homens pegando a pedra para apedrejá-la, eles não estavam fazendo nada de errado, porque era a Bíblia. Eles estavam dentro da palavra. Só que o problema é que eles levaram ela até Jesus. Porque a única pessoa que pode remover a punição é quem estabeleceu a lei. A única pessoa que pode remover a punição é quem estabeleceu a lei. Só que eu disse que só existem duas formas de Deus lidar com o pecado. Ou pela punição, ou pelo perdão. Já que Jesus não queria punir, então ele perdoou. Eles levaram a mulher a quem tinha poder para remover a sentença. E Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a pegar a pedra e lançar. Em outras palavras, o pecado de adultério, ela era digno de apedrejamento se as pessoas fossem apanhadas, vistas a cometer um ato. Só que em outras palavras, se os homens viram você a cometer o ato, então elas acham que são dignas de te apedrejar. Jesus trouxe o entendimento: se vocês quando pecam, eu vos vejo, então eu sou o único que pode vos apedrejar. Porque se vocês veem o outro a pecar, vocês querem apedrejá-la, então quando vocês pecam, eu vos vejo. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então eles compreenderam que eles não poderiam apedrejar porque eles viram a mulher a pecar. Mas quando você peca, homens não te veem, mas Deus te vê. Então eles compreenderam que não poderiam fazer aquilo porque elas também podiam ser apedrejadas por Jesus. Então nós precisamos compreender que a única forma que Deus tem para tratar de pecado ou é pela punição ou é pelo perdão. Agora Deus precisa de um negociador para negociar a salvação da humanidade. Só que essa negociação, ela tem de ser feita de igual para igual. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, quando o povo de Israel peca, a Bíblia diz que Moisés se predispôs, disse assim: Senhor, se possível, risque o meu nome do livro da vida, mas deixa com que esse povo viva. Em outras palavras, eu estou a me colocar como intermediador deste povo para a salvação deles. Só que o problema está ali, é que a negociação tem de ser feita de igual para igual. Embora que Moisés seja a semelhança de Deus, mas não é igual a Deus. Então Deus não pode aceitar essa negociação porque está numa balança errada. Porque homem não pode negociar com Deus. Então Deus precisa de um homem com quem ele possa negociar de igual para igual. Deus precisa de um homem que entende os homens e de um Deus que entende Deus. Deus precisa de um Deus que entende Deus e de um homem que entende os homens. Jesus como um homem entende os homens, como Deus ele entende Deus. Jesus como homem ama o homem. Jesus como Deus ama Deus. Jesus como homem ama os homens. Jesus como homem ama Deus e Jesus como Deus ama os homens. Então quem melhor do que Jesus para fazer a negociação do pecado e dos pecadores? Então quem pode discutir com Deus, fazer a negociação com Deus de igual para igual, é o homem de Jesus que se fez homem. Porque Jesus é igual a Deus. Então a negociação tem que ser feita de igual para igual. Então para que Deus pudesse negociar conosco, ele tem que se fazer homem, para que ele possa intermediar homens com Deus. Mas só que tem um outro ponto. É que este homem, que é Deus, este Deus que é homem, ele tem que morrer. Porque para que a justiça seja imputada nos homens, esse homem que é Deus e esse Deus que é homem tem que morrer. Só que tem um problema, é que Deus não morre. Deus é imortal.
E a Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E no livro de Romanos capítulo 6 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Só que tem um grande problema aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a única forma de você morrer é pecando. Só que a Bíblia diz que em tudo foi tentado e sem pecado. Se o pecado é a única condição para morrer, mas como é que Jesus já morreu se ele não peca? Para que a justiça seja imputada, o Deus que é homem, ele tem que morrer. Mas para que Deus morra, ele tem que pecar. Mas como é que Deus vai pecar se a Bíblia diz que em tudo foi tentado e sem pecado? Aí entra um outro problema. Então, ele não precisa pecar, ele tem que se tornar naquilo que te torna pecador. Imagina comigo o seguinte cenário. Quando Jesus morre, não porque pecou, mas porque se tornou pecado. Aí a morte vai ter com Jesus. Eu preciso exemplificar aqui. Posso usar aqui uma analogia rápido? Imagina comigo o seguinte cenário. Eu preciso de 7 pessoas aqui. Posso 7 pessoas aqui para exemplificar algo aqui rápido? 7 pessoas, por favor. Mais 7 pessoas. Por favor. Pensem, glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Só que quando a morte vem ter com você, é o pecador, tá? Você é adúltero, hipoteticamente. Você é uma bênção em nome de Jesus. Você é adúltero, você é ladrão, você é assassino, você é fornicador, você é mentirosa, você é pecadora. E você escolhe qualquer pecado que quiseres, tá? Falta uma pessoa, né? Falta uma pessoa. 7 pessoas. Não. Só que quando a morte vem ter com as pessoas a quem ele pagou salário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos que trabalham na empresa do pecado recebem a morte como salário. Então quando a morte vem falar com o adúltero, tudo bem? E a morte abre o livro de ponto. Qual é o seu nome? Adúltero. Ah, o teu nome consta aqui. O seu salário é devido. Qual é o seu nome? Ladrão. A morte vai ver no livro do ponto. O teu nome consta aqui. O salário é devido. Como te chamas? Qual é o seu pecado? Assassino. Ah, então, o teu nome consta no livro de ponto. O salário é devido. Como te chamas? Fornicador. No livro de ponto consta, você mereceu o seu pecado, o seu salário. Como te chamas? Mentirosa. No livro do ponto, o seu nome também consta. Qual é o seu nome? Pecadora. O seu nome também consta. Qual é o seu nome? Jesus. Uau. Só que tem um problema aqui. Só que para Jesus chegar à morte, ele tem que pecar. Mas quando a morte chega em Jesus, não vê pecado aqui. Ele viu aqui mentirosa, viu aqui pecadora, viu aqui mentirosa, viu aqui fornicadora, viu aqui assassino, viu aqui ladrão. Mas quando vem para Jesus, ele não encontra pecado. Mas assim, só que tem um problema. Como é que você recebeu o salário sendo que você não trabalhou? Como é que você morreu se você não pecou? Em outras palavras, o salário que você recebeu é indevido. Porque o salário é pago para quem trabalha na empresa do pecado. Se você recebeu o salário, a morte como salário, então quer dizer que você tinha que pecar. Então você está aqui de forma indevida. Aí o diabo pergunta, então tem alguma coisa errada? Porque tem alguém aqui que está na morte, mas não pecou. Só que quando a morte olha, foca os olhos em Jesus, ele vê que os pecados que estão nele não são dele. Esse é adúltero, esse é ladrão, esse é assassino, esse é fornicador, esse é mentirosa, esse é pecadora. Mas quando a morte vem em Jesus, ela não vê fornicador, ela vê fornicação, adultério, vê mentira, vê fofoca. Qual é a diferença?
pecadora é um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo, ela qualifica e caracteriza ou classifica. Ela é pecadora porque ela já consumou o ato, por isso que ela é pecadora. Mas que quando a morte vem em Jesus, ela não vê pecador. Porque esta aqui está na morte, mas só que ele não pecou. Não pode ser caracterizado como pecador. Então, como é que você veio parar aqui? Sendo que esse salário que você recebeu é para quem é pecador, mas você não pecou. Estás a fazer aqui o quê? Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que fôssemos feitos a justiça de Deus. A única forma de Jesus receber o salário é Ele se fazer naquilo que nos fazia. Porque você é pecador por causa do pecado. Então o pecado é que te faz pecador. Então para que Jesus não se torne pecador, sendo semelhante a ti, Ele tornou-se naquilo que te torna. Ele fez naquilo que te faz. Se você é pecador e você é ladrão, é por causa do pecado. Então ele não pode ser pecador igual a você. Ele tem que se fazer pecado superior a você. Para ele te livrar, ele tem que ser maior do que você. Isso é que significa, ele matou o pecado na sua própria carne. É a única forma de Deus te livrar do pecado, é que ele se tornou naquilo que te torna. Só que você vai ver um outro grupo de pessoas. Você vê, esse aqui é o pecador, esse é pecador, esse é pecador, mas só que eles foram nos céus. Só que da mesma forma que ele recebeu o teu salário, você recebeu a justiça dele. Só que a justiça que tem em você não é teu, é dele. Então você vai no céu por causa da justiça dele, tal modo que ele foi no inferno por causa do teu pecado, e você vai no céu por causa da justiça dele. Então você não pode se gloriar por causa da justiça que está em você, porque a justiça não é sua, é de Jesus. A justiça foi te imputada pela fé, não porque você fez alguma coisa que agradou a Deus. Ele fez. Então, crendo nele, você se torna justo tal qual ele é. Então, a troca foi mais ou menos assim: você me dá o vosso pecado, eu vou morrer a vossa morte. Eu vos dou a minha justiça, você vive a minha vida. Por causa do vosso pecado, eu fui para o inferno, morri. Por causa da minha justiça, vocês vão para os céus, vivem. Então não é mérito, é o quê? É graça. Esta justiça foi imputada. Esta liberdade é uma liberdade completa. No livro de Isaías, quando a Bíblia fala sobre o povo de Israel, quando o povo de Israel foi levado cativeiro pelos assírios, a Bíblia diz assim: Deus queria libertar o seu povo, que estava cativo nas mãos dos assírios. Então Deus pensou: se eu simplesmente te libertar dos assírios, você pode viver na iminência da escravidão. Imagina o seguinte cenário: você é Israel, certo? Vira as suas mãos para trás. Você é sírio, tá? Prenda as mãos deles. E aqui está aqui. Vocês podem sentar, por favor. Obrigado pela vossa ajuda. Só que esta aqui é a Babilônia. Deus quer libertar Israel, mas quer que Israel seja livre completamente. Se Deus libertar Israel das mãos dos assírios, deixa ele. Ele está livre. Mas só que ele vai viver na iminência da escravidão. Em qualquer momento você pode decidir prender ele novamente. Então, para Deus garantir com que isso não aconteça, o que ele faz? Ele liberta Israel das tuas mãos e pega você e te entrega aqui. Só que as duas liberdades não são iguais. As duas liberdades são iguais. Não, o que acontece é que Israel não está livre apenas porque Deus o libertou, mas está livre porque quem lhe prendia também está preso. Você não está livre apenas porque Deus te libertou, mas quem te aprisionava também está preso. Então não tem possibilidade dele te prender novamente porque também está preso. Foi isso que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro.
Ou seja, a prisão que te aprisionava está presa. A morte que te matava está morta. O pecado que te matava está morto. Você é livre não porque Deus te libertou, mas porque quem te prendia também está preso. Foi isso que Jesus fez. Isso que é liberdade. Isso que é liberdade. E para concluir, no livro de João capítulo 18, versículo 10, essa é uma forma muito simples que Deus me ensinou sobre a justiça. A Bíblia diz assim, que quando os soldados foram prender Jesus, chegando lá, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Só que imagina comigo o seguinte cenário. Se alguém ali, o primo de Malco, o pai de Malco, fosse para a corte prestar queixa, olha, tem um homem ali que é criminoso, ele cortou a orelha de Malco. A polícia iria no lugar, iria averiguar as provas, as evidências, eles veriam que havia sangue no chão, havia sangue nas roupas, havia sangue na espada. Então esse homem é realmente criminoso. Só que para que não haja dúvida de que Pedro cometeu um crime, vão pegar o sangue e vão levar no laboratório para fazer um exame de DNA, para descobrir se o sangue que está na espada, está no chão e está na roupa, é sangue de Malco. Só que eles vão para o laboratório e encontram que o sangue é realmente o sangue de Malco. Mas só que quando chamam a vítima principal, na qual recebeu o golpe, eles encontram que a evidência principal está na cabeça dele. Só que você não pode prender a Pedro porque cometeu um crime, sendo que a evidência maior está na tua cabeça. Tá, é certo que ele cometeu crime, ele cortou a sua orelha. A prova mostra isso, tem testemunhas oculares que ele cometeu esse crime. Mas só que a maior evidência, ela está na tua cabeça. Em outras palavras, a justiça de Deus em nós, ela não é garantia, não é evidência que não tenhamos cometido pecado. Ela é a evidência de que apesar das evidências, ninguém mais pode nos condenar. Não, ele cortou a sua orelha, tá? Ele cortou a sua orelha. Tem sangue na espada, tem sangue no chão, tem sangue nas vestes, tem testemunhas. Sim, ele cometeu crime, mas só que a maior evidência está na sua cabeça. Então, vocês não podem prender Pedro. Vocês não podem prendê-lo. Ele cometeu, mas vocês não podem prendê-lo. A Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo vier na sua casa trazendo as evidências do pecado que você cometeu no passado, ele pode dizer assim, olha, eu tenho um vídeo ali onde você cometeu crime. Eu tenho inclusive um áudio do WhatsApp onde você fofocou, onde você falou mal do seu irmão, da sua irmã. Eu tenho inclusive um boletim de ocorrência que você batia a sua esposa. É uma evidência que eu tenho contra ti. Mas só que quando ele foi abrir queixa, ele encontrou que Jesus te justificou. Só que as evidências deles, apesar de verdadeiras, não podem te condenar. Apesar de que ele tenha evidência do que você pecou, você cometeu pecado, essas evidências já não podem te condenar, porque Jesus já te justificou. Isso é a verdadeira justiça que é imputada através da fé. Então, não tem absolutamente nada mais com que você precisa se preocupar. Você foi justificado pela fé. No jardim do Éden nós vimos a manifestação da graça e do amor de Deus. Quando Adão peca, ele pega as folhas de figueira, ele faz para si as suas vestes. Mas quando Deus vai ter com ele, Deus faz o quê? Deus o despe. Depois Deus o quê? O veste. Em outras palavras, nós fomos despidos em misericórdia, vestidos em graça e revestidos em poder. Despidos no jardim, vestidos na cruz e revestidos no cenáculo pelo poder de Deus. Então esses são os três verbos que Deus conjuga. Ele te despe na sua misericórdia, ele te veste na sua graça e ele te reveste do seu poder.
não existe absolutamente nada mais com que tu tenhas com que se envergonhar. Porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Espero que